Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Numa altura em que quase tudo para, o mundo do desporto e concretamente o futebol também para. O Covid-19 veio dar um valente chute no desporto rei. Olá Armando, bem-vindo. E agora, como é que vai ser esta pandemia global no mundo do desporto? Ninguém sabe, não é? Como é que vai ser, ninguém sabe. Sabe-se algumas coisas, mas poucos. Olá, muito bom dia. Na verdade está tudo ainda um pouco indefinido, mas deixe-me dividir, digamos, esta pandemia do coronavírus, a sua intromissão na área do desporto em duas áreas, em dois domínios. O primeiro são as consequências, está tudo parado e os prejuízos são de valores incalculáveis, porque, como se sabe, a indústria do desporto movimenta milhões. Por outro lado, tem havido gestos importantes de solidariedade de vários jogadores, de empresários, de clubes, no sentido de mobilizarem e canalizarem fundos para o combate ao coronavírus, e esse é um aspecto extremamente relevante. Poderá dizer-se que são pessoas que ganham milhões e mais milhão, menos milhão, não interfere muito na bolsa de cada uma dessas pessoas, mas a verdade é que só o fazem porque querem, porque não são obrigados a isso, e tem havido gestos até magnânimos em valores muito consideráveis. Estou a referir, por exemplo, ao gesto do empresário Jorge Mendes e do jogador Cristiano Ronaldo, que equiparam duas alas de um hospital do Porto, num gesto de enorme generosidade, que tem sido seguido com valores mais modestos por outros jogadores, por clubes, por um vasto leque de instituições e individualidades ligadas ao mundo do desporto, e tudo isso deve ser salientado. Por outro lado, de facto, está tudo parado, não se sabe quem vai ser o campeão, os Jogos Olímpicos foram adiados, o Euro também foi adiado, e portanto, são questões que, estando uma indústria parada, os prejuízos são grandes, e depois aquilo que se pretende numa competição desportiva é saber quem ganha, e a verdade é que neste momento não sabemos ainda como é que tudo irá ficar. Bom, o que está mais ou menos previsto aqui no nosso domínio, a nível nacional, como sabemos, o Futebol Clube do Porto está na frente do campeonato, o Benfica está logo atrás com pontos de atraso e faltam disputar 10 jogos. E o nosso Portimonense está na luta pela permanência, ou para evitar a descida, está no penúltimo lugar e numa situação bastante difícil, uma vez que o adversário mais próximo está a 6 pontos. Como é que tudo isto vai resolver? Armando, desculpa lá, mas esta paragem baralha tudo. Quer dizer, os jogadores, penso eu, que muitos deles estão a fazer treinos individuais, mas não é a mesma coisa, não? Esta paragem é complicada. Não é a mesma coisa, e colocam-se aqui vários outros aspectos, que é, ou isto se resolve tudo até ao final de junho, a altura em que terminam os contratos dos futebolistas, é de época a época, vão do dia 1 de julho até ao dia 30 de junho do ano seguinte, e portanto não se pode prolongar a época, obrigar os jogadores a trabalharem fora do seu período de contrato, digamos assim. Esse é um dos problemas que terá que ser resolvido. E outro problema é que, imaginemos que amanhã ou depois, é impossível, bem o sabemos, se criam condições para que a competição volte, mas depois terá que haver ali uma espécie de pré-época, pelo menos uns 10 dias, para os jogadores voltarem a treinar, a readquirir hábitos de trabalho diário que não das suas casas, porque alguns vivem em apartamentos bastante pequenos e, portanto, não podem fazer mais do que umas flexões e pouco mais, e, portanto, vai ter que haver esse período, digamos, de pré-época, logo que estejam reunidas as condições para que possa voltar a jogar-se. Como é que se pode abreviar tudo isso? Com jogos à porta fechada que eliminarão um risco de potencial contágio. Será sempre uma situação bastante diferente do que abrir as portas e ter lá espectadores. E possivelmente vai ser essa a solução que vai ser seguida pela Liga Portuguesa, logo que haja luz verde das entidades de saúde para se poder voltar a jogar. Eu creio que a próxima semana, sobretudo as próximas 2 semanas, serão fundamentais para se perceber se o coronavírus, que evolução é que o coronavírus tem, e em função disso prevê-se mais ou menos quando é que poderá regressar a competição desportiva, sabendo-se que
pelo menos nas primeiras jornadas, logo após este recomeço, serão sempre seguramente jogos à porta fechada, como medida de precaução, para evitar, enfim, o contágio. Depois há um outro aspecto que temos que contabilizar também, que é extremamente importante, que é, se uma indústria está parada, registram-se prejuízos. E agora, como é que os clubes vão pagar aos seus profissionais? Bom, alguns, entre os quais louve-se o Portimonense, o Portimonense, o Braga e o Benfica, foram os únicos 3 que o fizeram, já anunciaram que até ao fim da época têm os salários garantidos. E, portanto, isso é um sinal de boa gestão da parte dos responsáveis do Portimonense, sinal extremamente positivo de que há fundos, de que há dinheiro para pagar aos seus profissionais. Sucede que muitos outros clubes, mesmo antes desta crise, já não tinham dinheiro para pagar aos seus profissionais. Lembramos, por exemplo, o Aves, que estava numa situação muito precária. E, portanto, vai haver aqui um efeito no futebol português e noutras modalidades, porque temos várias outras modalidades com equipas profissionais, estou a lembrar-me do hóquei em patins, do handball, do voleibol, do basquetebol, por aí fora. Isto para não irmos à dimensão internacional, porque isto não é um problema que afeta exclusivamente o desporto português. Esta pandemia do coronavírus está a atingir praticamente todos os países do mundo e, portanto, toda a indústria do desporto a nível mundial. Mas focando-nos aqui na nossa realidade, o que é que isto vai trazer como consequências no curto prazo? Clubes que vão ter ainda mais dificuldades do que aquelas que já tinham, salários em atraso, enfim, vai ser uma situação relativa, de alguma forma caótica em alguns clubes que não têm recursos para poder fazer face a este período de crise. E depois irão colocar-se outros problemas. Por exemplo, a Federação e as associações distritais já anunciaram que os campeonatos dos escalões jovens não contam para nada e, portanto, na próxima é como se esta época não tivesse existido. Não vai haver subidas, não vai haver descidas e resta saber, em relação ao Campeonato de Portugal, que é o campeonato que apura as equipas para as ligas profissionais, o que é que se vai fazer também, porque se não houver subidas, também não poderá haver descidas. Enfim, são muitas coisas que estão muitas ainda interrogações, no ar. Vamos esperar que toda esta poeira assente e, sobretudo, que esta pandemia vá embora, porque havendo sinais de que, pelo menos, a pandemia está a diminuir em território nacional, haverá oportunidade para se tomarem decisões. Mas o que se passa no futebol é o que se passa também, de alguma forma, noutros setores de atividade. O turismo está a sofrer, que é a principal atividade da nossa região, está a sofrer consequências muito mais danosas ainda do que o fenómeno desportivo. E, portanto, isto é um problema que afeta transversalmente a nossa economia e naturalmente, afeta o desporto. Vamos esperar que venham melhores dias, até porque, como se sabe, a indústria do desporto é uma indústria de entretenimento, as pessoas estão habituadas a ir aos estádios, aos pavilhões, a estar em casa a ver... Faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa estão cultura. habituadas a ver os jogos pela televisão e, portanto, também é importante, até para aliviar, digamos, este stress em que as pessoas andam envolvidas, é importante também que o futebol e que o desporto possa voltar. Armando, E também como outra vertente, deixa-me só referir isto, que é muito importante, porque o desporto faz parte da formação dos nossos jovens e, portanto, também aí estamos a perder 2, 3 meses de falta de hábitos e de rotinas e por aí fora e, portanto, não convém que este período se prolongue durante muito tempo. Já sabemos que o sedentarismo é um inimigo à saúde das pessoas e, portanto, nessa vertente também do lazer, é importante que as pessoas possam voltar a praticar desporto o mais rapidamente possível para a sua saúde. Numa altura em que eventos desportivos não acontecem, como é que a imprensa desportiva, e tu és jornalista do Record, tem que se reinventar, no fundo? Não, mas felizmente, assuntos não faltam, porque as consequências económicas, as consequências também no plano desportivo de tudo isto, fazem com que todos os dias surjam temas. Estive a referir-me há pouco a essa circunstância de Portimonense, Braga e Benfica serem os únicos que já garantiram que vão pagar os salários e, portanto, há sempre temas a abordar, não é? O que deixa de haver, digamos, de alguma forma, é aquela questão do jogador X que vai para o clube Y, e portanto, fala-se noutras questões, até com um envolvimento interessante, porque os jornais desportivos que lutam pela sua sobrevivência como todos os outros, porque esta crise também os afeta, porque as pessoas naturalmente não podendo sair de casa compram menos jornais, a imprensa desportiva o que está a fazer é algo de muito interessante, que é
utilizar uma linguagem mais transversal. Fala-se mais de economia, fala-se mais de outras áreas que, por norma, entravam pouco nos espaços dos jornais desportivos e que agora, por força também das repercussões que toda esta crise acaba por ter na economia e na indústria do desporto e na sua economia, a linguagem é um pouco diferente, mais transversal, porventura até mais interessante, chamando também de alguma forma outros leitores nas edições digitais, as quais estão a conhecer um incremento grande e que será seguramente o futuro da imprensa, até porque há dados estatísticos que o provam, os nossos jovens praticamente não leem jornais em papel, são a faixa acima dos 40 anos é que, digamos que sustenta as edições em papel e, portanto, as edições online serão seguramente o futuro da nossa imprensa. Sem dúvida. Olha, obrigado por teres colaborado connosco nesta altura de pandemia do Covid-19. Um abraço. Um abraço. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.